e pelo privilégio de poder pregar-vos a palavra. Ora, para que seja um tempo abençoador para todos e por não conhecer os irmãos, mesmo que conhecesse, a verdade é que eu estou particularmente confortável de pregar na minha igreja, salvo seja, na igreja a qual eu pastorei, porque conheço os irmãos e sei das realidades e consigo fazer melhores aplicações por causa disso. Mas não conhecendo os irmãos, eu tentei selecionar uma passagem que fosse algo mais genérica e algo fácil. Então nós vamos estudar Mateus 20, versículos 1 até o 16, que é uma passagem relativamente fácil de entender, é uma parábola do Senhor Jesus Cristo, mas é extremamente difícil de engolir. E isso acontece com muitas partes da Sagrada Escritura. Mateus capítulo 20, vamos estudar do versículo 1 até o 16. Acontece com muito do ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Às vezes o nosso problema não é com entender. Entender até quase vem à primeira. O problema é engolir. O problema é aceitar a realidade, porque confronta o nosso coração. Confronta a forma como nós naturalmente funcionamos. E creio que esta é mais uma destas passagens, mas ora para que, conforme o nosso coração é confrontado, nós possamos não assumir uma postura dura e arrogante, mas possamos prostrar-nos diante do Deus da palavra e confessar o nosso pecado e seguir a palavra do Mestre. Vamos então ler esta passagem, Mateus, capítulo 20, versículo 1 até ao 16. Eu vou ler na tradução ao meio da revista e atualizada, os irmãos acompanham nas vossas. Diz assim a palavra do Senhor. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Vindos da hora 1ª, recebeu cada um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, pois também estes receberam um denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualastes a nós, que suportámos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar. Senhor, nós damos-te graças pela Tua palavra, damos-te graças, Senhor, porque ela tem sido o nosso alimento dia a dia, porque de facto é pela Tua palavra, Senhor, que nós temos recebido orientação, é pela Tua palavra que nós temos sido lavados e transformados. E nós te queremos pedir, Senhor, que Tu possas vir a nós neste momento pela ação do Teu Santo Espírito, fazendo-nos compreender corretamente a Tua palavra e não sermos apenas ouvintes, mas praticantes de tudo aquilo que nós aprendermos. Nós te pedimos que, conforme a Tua palavra confronta os nossos corações, conforme a Tua palavra mostra-nos quem Tu és, o Teu amor e a Tua graça, nós possamos ser humilhados, Senhor, até ao pó, e que assim nós possamos ter uma postura correta diante de Ti, diante de quem Tu és, uma correta compreensão de quem nós somos. Nós oramos desta forma no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Não sei se as vossas Bíblias têm, como a minha, um título acima do capítulo 20 que diz a parábola dos trabalhadores da vinha. Acho que muitas Bíblias trazem títulos semelhantes a estes, que é um mau título. E eu posso claramente dizer isto, porque aqui estamos a falar só sobre sociedades bíblicas e aquilo que eles entenderam. É sobre isso que está a falar este próximo capítulo. Eu digo que é um mau título não porque não fala de facto sobre trabalhadores de uma vinha. É um mau título porque ele leva o nosso foco para onde ele não deve estar. Porque o foco desta parábola não é os trabalhadores. O foco desta parábola é o Senhor da vinha. Este é o grande ensinamento que o Senhor Jesus Cristo estava a contar. Sempre que Jesus conta parábolas, normalmente nós vamos encontrar um ensinamento principal. E nem sempre nós vamos ter este ensinamento colocado de forma clara. Às vezes algumas parábolas podem ensinar duas ideias, mais no máximo três, mas normalmente elas ensinam uma ideia apenas. E há parábolas nas quais nós temos a bênção de ter logo a explicação. Esta história, esta parábola vai explicar isto. Nós temos um exemplo claro disso quando Jesus conta a parábola, que é conhecida como a parábola do juiz iníquo, daquele juiz que não queria julgar a causa da viúva. Nós temos logo no início a Sagrada Escritura dizer-nos: Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Pronto, já sabemos o que é. A história toda tem a ver com isso. Então não vale a pena nós tentarmos buscar outras ideias. A história foi contada, a parábola foi contada para explicar isto. Aqui nós não temos no início, mas temos no fim uma explicação. Qual é o ponto desta parábola? No versículo 16 nós lemos que assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Este é o grande ponto desta parábola. Um ponto que Jesus conta esta parábola para explicar o que ele já disse antes. Se os irmãos olharem para o que vem antes, no capítulo 19, dos versículos 23 em diante, nós temos a ideia do perigo das riquezas. Conhecida a ideia de que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E então, respondendo a esta ideia, os discípulos perguntam: mas Senhor, se assim é, quem é que se pode salvar? Porque a compreensão normal dentro dos judeus daquela altura era: se alguém tem muitas riquezas, é alguém muito abençoado por Deus, está nas graças de Deus. Este é o motivo pelo qual ele tem muitas riquezas. Jesus não vem afirmar esta ideia. Ter uma riqueza tanto pode ser uma coisa que vem de Deus, quanto pode ser uma coisa que veio da ganância, pode ser uma coisa que veio de roubo, riquezas ilícitas. Todas essas realidades podem existir. Há pessoas que de facto são abençoadas com riquezas da parte de Deus e são pessoas que vivem essas riquezas com grande liberalidade, generosidade. Esta é uma realidade que pode existir, mas para os judeus era tudo. Se tem muitas riquezas, então é alguém que está nas graças de Deus. E Jesus disse: não, olha, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Lembro-me muito bem da primeira vez que eu vi uma boa aplicação sobre esta realidade, que foi do pastor John Piper. Não sei se vocês já ouviram ler alguma coisa dele, mas ele dizia: Deus me livre de ser rico. E eu pensei: pois faz sentido, pastor, e de facto é o que eu digo para mim também. Deus me livre de ser rico, porque não sendo rico, às vezes eu já olho para a minha vida e penso: isto é um bocado difícil. Imagino com toda a realidade da riqueza a puxar-nos para outra coisa. Os discípulos estavam a ser confrontados, então eles perguntam ao Senhor Jesus: Senhor, se assim é, quem pode ser salvo? E Jesus responde a realidade de que, para os homens, é impossível. Ninguém. A resposta é ninguém. Por si só, pela sua própria força, ninguém pode ser salvo. Mas para Deus, tudo é possível. Para Deus, nada é impossível. O nosso Deus, Ele tem poder de operar a salvação na vida dos ricos, dos pobres, na vida dos altos, dos baixos, na vida dos portugueses, dos brasileiros, dos americanos. O nosso Deus tem poder para operar a salvação onde Ele quiser, independentemente das circunstâncias das pessoas. Jesus procura deixar isso claro para os seus discípulos. E então ele depois fala sobre a realidade eterna, dos versículos 28 até ao 29
Ele fala sobre a realidade eterna daqueles que tomam parte no reino. E então ele conclui no versículo 30 dizendo: porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. A conversa que estava a acontecer era esta, e fecha neste ponto. E então Jesus conta esta parábola para deixar claro que o nosso Deus, ele não opera segundo os padrões culturais ou os padrões gerais desta humanidade. O nosso Deus, ele não atua segundo os nossos padrões. Ele atua segundo os seus padrões, que são perfeitos e muitas vezes vão além da nossa compreensão. Agora vamos então mergulhar um bocadinho no capítulo 20. A realidade que Jesus conta aqui era uma realidade muito normal. Trabalhadores lá dispostos para trabalhar, mas não havendo quem os tivesse contratado ainda, estavam na praça e saíam as pessoas que precisavam de trabalhadores e iam buscar estes. Isto era uma coisa muito normal acontecer nesta altura. Não tão normal é o que este dono da vinha fez. Ele foi no início da manhã, 3 horas depois foi outra vez, 3 horas depois foi outra vez, ao fim do dia foi outra vez para buscar trabalhadores. Isto já não seria tão normal. Mas Jesus está a contar justamente uma parábola para os discípulos compreenderem que há coisas que não são normais segundo os nossos padrões. Ele chama os primeiros e ele combina aquilo que era a realidade. Um dinheiro por dia, um denário por dia. O denário era a medida normal do salário do jornaleiro. Aquele que trabalhava um dia recebia um denário. Era o salário mínimo diário. Era o ordenado mínimo. Então nós temos esta realidade a ser ajustada com os primeiros. Apenas. Com os segundos chamados, nós já não temos esta promessa do dono de que ele iria dar a paga do jornaleiro, que ele iria dar um denário inteiro. Só temos ele a chamá-los e dizer: vai para a minha vinha, trabalha, e eu vou dar-te aquilo que for justo. E quando ele sai nas outras horas, a mesma coisa. Ele diz: vão trabalhar para a minha vinha e eu vou pagar aquilo que for justo. Ele não prometeu um denário a estes homens. Todos eles foram. Imaginem-se um bocado na situação destes homens. Imaginem o que é estar desempregado. E não tem nenhum contacto, ninguém sabe de nenhum trabalho. E vocês fazem a única coisa que culturalmente o pessoal faz. Vão para a zona de maior comércio e ficam lá à espera que apareça algum trabalho. Estão desempregados. Vocês não têm dinheiro para o pequeno almoço, nem o almoço, nem o jantar da manhã. As coisas estão complicadas. Entretanto, passa alguém e diz: olha, o que é que estás aí a fazer? Estou à procura de trabalho, ninguém aparece. E esta pessoa dá-vos trabalho. Qual era o sentimento? Que grande felicidade! Eu estava desempregado, agora eu tenho trabalho. E isto deve ter acontecido com aqueles que foram os primeiros a ser chamados, também com os segundos e os terceiros e os quartos. Eles estavam ali sem nada para fazer, sem dinheiro para o dia a dia, e de repente alguém passa e dá-lhes trabalho. Que grande bênção! Eles sentiram a grande felicidade do dia. Alguém me chamou, tenho trabalho, eu vou ter dinheiro ao fim deste dia. Fiquem com este sentimento na cabeça, porque é fácil concluir que todos devem ter sentido esta realidade. Chega ao fim do dia do trabalho, e então aí o dono chama o seu tesoureiro e diz: olha, chama aí o pessoal e acerta as contas com eles. E dá um denário a cada um. E então, propositadamente, nesta parábola em particular, Jesus fala dele ter dado uma instrução clara do chama primeiro os últimos e vai até os primeiros. Se fosse ao contrário, se calhar não tinha acontecido isto que aconteceu aqui. Se fosse ao contrário, os primeiros recebiam o seu denário e iam-se embora. Dizer, um dia de trabalho, cá está o dinheiro, vou embora. Vou para casa tomar um banho e descansar e tenho dinheiro para o pequeno almoço da manhã. Mas o dono manda vir primeiro os últimos. E os primeiros estavam lá a assistir toda a situação. E eles veem os últimos chegarem, um denário para eles. Vêm os penúltimos a chegarem, um denário para eles. Os antepenúltimos chegam, um denário para eles, e então quando chega a vez deles, obviamente eles estão a pensar se esses trabalharam menos.
receberam isto. A única coisa que é justa é nós recebermos, sei lá, 2, se ele for forreta, 1,5. Pelo menos 1,5, nós aguentamos aqui o dia inteiro, pelo menos isso. E eles recebem 1. E obviamente, se nós nos colocarmos no lugar dessas pessoas que também assistiram tudo isso, e nós deixarmos o nosso coração ser este coração humano, nós também vamos ficar com eles a dizer: isto não parece muito justo. Há aqui um problema a acontecer. E então, eles, vendo esta situação, fazem aquilo que nós fazemos, que é criar o sindicato de todos os trabalhadores da vinha. Fazem ali o seu sindicato e começam a protestar, a dizer: mas como é que é possível? Isto é injusto. Não devia ser assim. Ou aqueles deviam receber menos, ou nós devíamos receber mais. Mas todos estarem a receber a mesma coisa, não pode ser. E o dono ouve esta murmuração e lembra-se: é o dono da vinha. É quem tem toda a autoridade ali. É quem tem todo o dinheiro à sua disposição e é quem podia claramente responder a estes homens a dizer: o quê? Mas vocês ainda estão a reclamar? Estavam desempregados e agora estão a reclamar? Olha, façam o seguinte: amanhã não voltem cá. E se eu vos vir ali na praça outra vez, não esperem que eu vos chame. Vocês ficam lá e vamos lá ver como é que vocês se safam. Mas não é essa a resposta. Ele preocupa-se em explicar a situação. E ele diz: amigo. Notem que ele chama amigo. De facto, a graça deste dono da vinha manifesta-se em diferentes traços daquilo que ele faz. Amigo, não há injustiça aqui. Eu não te estou a fazer nenhuma injustiça. Não foi esse o nosso contrato? Não foi isso que eu combinei contigo? A realidade não é um dinheiro, um denário para cada um? Foi justamente isso que eu dei. Não há nenhuma injustiça aqui. E então nós temos o dono da vinha a apontar duas realidades. A primeira delas é acerca dele. Ele diz: toma o que é teu e vai-te, porque eu quero dar a este último tanto quanto a ti. E ele diz: porventura não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Quem é o dono da vinha? Quem é o dono do dinheiro? Quem é que pode dar contratos de trabalho? Não era ele? Ele, sendo o dono, sendo aquele que administra tudo, sendo aquele que realmente tem autoridade, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quisesse ter chamado estes homens e ter dito: olha, 3 denários que hoje eu estou num bom dia para vocês trabalharem na minha vinha, ele podia. E se ele quisesse dizer: não tens trabalho? Dou-te meio denário. Queres vir? E provavelmente estes homens desesperados diriam: venha meio denário, vamos lá trabalhar. Eu preciso de qualquer coisa. Ele tem toda a autoridade. Esta é a realidade sobre o dono da vinha. Ele é que é o dono. Ele é quem tem a autoridade de fazer conforme ele quer. E o segundo ponto que ele aponta é acerca do problema que estava a acontecer. Ele diz: são maus ou são maus os teus olhos? Porque eu sou bom. A realidade que é apontada sobre a ideia de maus olhos tem a ver com uma característica particular: inveja. No Brasil nós temos algumas expressões que apontam para esta realidade da inveja ligada aos olhos. Falamos de olho grande ou olho gordo. Aqui nós vamos falando de olhão ou boa vista, conforme a piada é contada. Mas a inveja é uma coisa que vem porque nós vemos os outros numa situação diferente. Se nós não virmos, está tudo bem. E é um bocado isso que nós vemos a nível de todo o mundo, meus irmãos. Isto continua a ser espalhado em todas as culturas, independentemente das nossas circunstâncias. Porque as pessoas lá da América do Sul e da África olham para Portugal e podem dizer: aquilo é o paraíso. E depois nós vemos os portugueses a olhar para a Espanha aqui ao lado e dizer: epá, aquilo é melhor do que aqui. Ou então olham para a França e dizer: a França é que a Alemanha, aquilo já é o céu. É uma maravilha.
Nós olhamos para o lado e de repente vemos outros noutras circunstâncias, e aí é quando começam os nossos olhos a ficarem maus, a crescer a inveja no nosso coração. De onde isto vem? Segundo o Tiago explica, é a revelação da palavra de Deus, vem do nosso próprio coração. A inveja não vem de fora para dentro, ela já está cá dentro. Os olhos são só o lugar por onde entra o combustível para esta coisa queimar cá dentro e tomar conta de nós. São maus os teus olhos por causa daquilo que viste-me fazer com o outro? Estás a deixar a inveja tomar conta do teu coração por causa desta outra realidade? E, meus irmãos, sem dúvida nenhuma, os nossos corações devem ser guardados contra a inveja, e todos nós temos este problema à nossa própria maneira, e todos nós devemos ter muita atenção a isso. Mas o grande ponto aqui não é este que eu quero deixar. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. A ordem pela qual nós consideraríamos uma coisa justa é invertida. O dono da vinha não trabalha segundo a justiça que os trabalhadores pensavam que ele devia trabalhar. Ele trabalha segundo os seus próprios padrões. E os seus próprios padrões não são injustos. Porque os primeiros trabalhadores chamados, eles receberam o quê? Eles receberam o que tinha sido prometido. Eles receberam o que é justo. O contrato foi feito e a justiça foi cumprida. Os segundos e terceiros e quartos trabalhadores, eles receberam o quê? Eles não receberam justiça, de facto. Nós podemos olhar para isso e dizer, mas isto é injusto. Pois, mas eles não receberam injustiça, eles receberam graça. Eles receberam mais do que aquilo que eles mereciam. Eles não receberam aquilo que eles mereciam, eles receberam mais do que aquilo que eles mereciam. Os primeiros receberam justiça, os segundos, terceiros e quartos receberam graça. Quem é que recebeu injustiça aqui? Ninguém. Não houve nenhum grupo, nenhum destes trabalhadores pode dizer a injustiça caiu a mim. Uns receberam justiça, o contrato foi cumprido à risca, outros receberam graça. Ninguém recebeu injustiça. O dono da vinha não foi injusto de modo algum. E isso nos deve claramente levar a pensar sobre a realidade do reino que o Senhor Jesus Cristo estava a pregar. Amados irmãos, este é o Evangelho. Esta é a realidade do Evangelho. Sendo que, na realidade do Evangelho, não há primeiros grupos de trabalhadores. Ou seja, não há quem receba justiça. E por causa da sua justiça, esta pessoa entra no reino do seu Senhor. Não há este grupo. A realidade do Evangelho, há quem receba justiça. Mas aqueles que recebem justiça não são aqueles que entram no gozo do seu Senhor. A realidade do Evangelho é que, nós temos isso claramente exposto nas Escrituras, que o denário do pecado, o salário do pecado é o quê, meus irmãos? É a morte. E aqueles que irão receber a justiça, apenas e somente, irão receber morte eterna. Qualquer pessoa que bate no peito a dizer que Deus me avalia a mim conforme só apenas a justiça daquilo que eu fiz, a única coisa que esta pessoa pode esperar receber é a morte. E mais nada. A morte eterna. Porque esta é a realidade da justiça. Esta é a realidade daquilo que os nossos pecados merecem. E é por isso que uma ideia que nós temos muito bem espalhada na nossa cultura, por causa da nossa herança católica romana, não funciona. Não vem só da herança católica romana, está espalhada na humanidade, mas a ideia da balança, a ideia de que se o bem que eu fiz for mais pesado do que o mal que eu fiz, então a balança vai pender para o lado certo. E então eu vou entrar nos céus. Esta é a ideia que muita gente pensa. Muitos têm esta ideia. Mas imaginem o que é a realidade de um julgamento no nosso país, onde alguém experimentava a infelicidade de um homicídio entrar na sua casa e matar a sua família e ficar apenas ele. E depois eles apanham este
este assassino, levam a julgamento, e no julgamento o juiz está no seu lugar e é dada a oportunidade a este assassino para falar, e ele diz: eu só queria dizer uma coisa, que é verdade, eu matei aquela família, eu estava num mau dia e isso aconteceu e eu matei aquela família, mas eu só queria deixar claro que eu também, sendo uma pessoa abastada, tenho feito muito bem às pessoas. Eu tenho apoiado imensas associações de beneficência. Eu tenho ajudado os meus próprios familiares, eu tenho partilhado a minha riqueza, eu tenho dado boleia a imensas pessoas, eu comprei ambulâncias para oferecer a várias freguesias, eu tenho de facto feito muitas outras coisas. Agora imaginem o que é um juiz, depois de ouvir esta coisa, dizer: realmente mataste aquelas 3 pessoas, mas o número de pessoas a quem tens feito bem sobe por acima das 300. Estás inocentado, podes ir embora. Foi um bom julgamento? Não. Nem os descrentes, meus irmãos, nem os incrédulos neste país iriam olhar para este julgamento e dizer: o juiz fez bem. Ia haver protestos à porta do tribunal a dizer: tirem este homem daí que ele não sabe o que faz. Mas é isso que muita gente está à espera que Deus faça, não é? Muita gente está à espera que Deus olhe para o bem que elas fazem e depois esqueça do mal que elas fizeram. O mal fica sem pagar porque foi muito bem, muito bem. Isso não funciona. Nem no nosso mundo, nos nossos padrões de justiça que não são perfeitos, isto funciona. Quanto mais no grande trono branco do Cordeiro, quanto mais no juízo eterno do Deus justo, isto irá funcionar. A justiça é uma só. É pagarmos os nossos pecados. Mas depois temos aqueles que não recebem a justiça, temos aqueles que recebem a graça. E, meus irmãos, eu espero que isto sejamos todos nós que estamos aqui reunidos, mais os nossos irmãos na fé que estão reunidos em diferentes lugares deste país e do mundo. Espero que a realidade que nós compreendemos do Evangelho nunca seja a ideia da qual nós podemos bater no peito e dizer: eu já fiz grandes coisas. Eu peguei naquilo que me deram e fiz muitas coisas para o Senhor. E eu tenho feito muito bem. E por causa disso, tenho certeza que vou ter uma boa casa lá nos céus. Mas se este é o nosso ponto, nós estamos em maus lençóis. E arrisco mesmo a dizer que nós estamos longe do reino. Porque enquanto nós tivermos coisas que para nós colocarmos na nossa conta, para depois batermos no peito e dizer: eu fiz, eu posso, e eu vou e aconteço, não há porta do reino que se vai abrir para nós. A realidade do Evangelho é diferente da realidade que nós identificamos como justiça daqui dos nossos padrões mundanos. A realidade do Evangelho é a realidade de um Senhor da vinha, é a realidade do Deus do universo que criou todas as coisas, criou as nossas vidas, sustenta-nos até hoje e tinha todo o poder para dizer: por causa dos teus pecados vais experimentar a justiça eterna. E apenas e somente dizer isso, porque é esta realidade que Ele faz com os anjos. Pedro nos diz numa das suas epístolas que aos anjos que pecaram Ele tem reservado para o julgamento. Apenas e somente. Há injustiça a ser cometida aqui? Não. Há justiça. Só justiça a ser aplicada. A realidade do plano redentivo que nós costumamos ouvir domingo após domingo, meus irmãos, isto é graça, e é uma graça muito além daquilo que nós podemos contabilizar. A bondade deste dono da vinha para com o segundo grupo foi grande, para com o terceiro grupo muito grande, para com o quarto grupo imensa. A verdade é que a graça do dono desta vinha para todos esses outros trabalhadores foi mais do que aquilo que eles podiam estar à espera. A realidade do Evangelho é que se nós queremos entrar no reino, nós precisamos ser como crianças. Não é ser crianças no sentido infantil, mas é sermos como crianças no sentido de uma postura humilde e confiante, tal como as crianças vivem. Se vocês soubessem a dificuldade que foi para os meus filhos estarem na viagem
desde o Algarve até Lisboa e de Lisboa até aqui, lá no carro, porque eles pensavam, papá tem várias horas a conduzir pela frente, não convém dormirmos, se calhar convinha ficarmos aqui a vigiar e a falar com o papá. Acham que foi isso? Minha filha tem 6 anos e o meu filho tem 4. Eles dormiram, viagem toda. Nunca pensaram nesta realidade. Estavam totalmente confiantes de que o papá está a conduzir. Aqui atrás está tudo tranquilo. Ser como uma criança para entrar no reino, meus irmãos, a viver esta realidade de que o que é que eu preciso fazer nesta viagem até aos céus? Nada. Eu vou dormir descansado na realidade de que a promessa de Deus, aquilo que Ele combinou comigo, é: alguém já fez tudo. O meu filho fez tudo. E pela obra dele, tu podes entrar. Por confiança naquilo que ele fez e naquilo que ele pagou e na justiça que ele alcançou, tu podes entrar. Descansa. E é por isso que nós cantamos às vezes, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Esta é a realidade do Evangelho, meus irmãos. Esta é a realidade que não aponta para os diversos trabalhadores. Quanto é que este irmão já fez pelo Senhor? Quanto é que aquele irmão já fez? Quanto é que este pastor fez e quanto é que o outro fez? E quanto é que este não fez? Como é que as coisas vão ser diferentes? A realidade não aponta para nós. A realidade aponta somente para Cristo. Ele fez. Ele alcançou aquilo que nós podíamos alcançar. Nós podíamos ficar a trabalhar que nem os malucos, a passar todas as fadigas do dia, a passar as passas do Algarve para tentarmos ter todo o trabalho na nossa conta. Não ia adiantar. Mas Cristo alcançou. Cristo pagou aquilo que nós devíamos pagar. Cristo alcançou a justiça que nós não conseguíamos alcançar. E Ele diz-nos: confiem em mim. Confiem em mim. E eu acompanho-vos pelas portas do reino adentro, para experimentarem o gozo do Senhor. Esta é a realidade do Evangelho. E esta é a realidade, meus irmãos, que nós precisamos ser relembrados vez após vez. Porque como nós vimos acerca destes trabalhadores, às vezes nós experimentamos aquela grande alegria do alguém me contratou. Felizmente, tenho trabalho. Ou no nosso caso, fui salvo pela graça do Senhor Jesus. E de repente parece que o calor do dia aquece demasiado a moleirinha e nós começamos a pensar: quanto é que eu já fiz? E quanto é que fulano fez? Eu estou melhor do que ele. Se ele entrar, eu também entro. E começamos a olhar para o lado. E estamos distraídos sobre o ponto pelo qual nós devemos realmente olhar. Não é para o lado, é para cima. É para Cristo. Aquele que está sentado à destra do Pai. Aquele que fez tudo. É nele que está a nossa confiança. Quanto eu fiz? Não interessa. Quanto eu deixei de fazer? Felizmente também não interessa. Não estou a dizer com isso que nós não precisamos ser fiéis. E que podemos ser infiéis à vontade. Mas que, tendo feito tudo, nós possamos de facto dizer, como o Senhor ensinou: Senhor, cá estou eu, um bom servo inútil. Tudo o que tu mandaste fazer eu fiz. Não consegui fazer mais. Servo inútil. Só fiz o que tu me mandaste. E mais nada. E mesmo algumas das coisas que mandaste, Senhor, eu falhei. E perdoa-me por isso. Esta é a realidade na qual nós devemos ter a nossa confiança. Por isso, dormamos tranquilos. Porque o nosso denário está garantido. O salário, a realidade de nós podermos experimentar a eternidade com o Senhor, isto está garantido. Não porque nós fomos bons trabalhadores, não porque nós trabalhamos largas horas, mas porque o nosso Mestre trabalhou tudo e dá-nos. E porque Ele pagou todas as nossas falhas e oferece-nos a vida eterna. Que o Evangelho, meus irmãos, possa sempre aquecer os nossos corações. Porque enquanto o fogo do Evangelho queimar nos nossos corações e nós tivermos os nossos corações cheios de gratidão, não vai haver hipótese dos nossos olhos serem maus. Nós olharmos para o lado e de repente o nosso coração invejoso começar a pensar aquilo que não deve e a planear aquilo que não deve
e a pensar erroneamente acerca do Deus que nos salvou e a pensar erroneamente também acerca de quem nós somos. Porque nós somos apenas aqueles que receberam a grande graça de Deus e devemos estar infinitamente gratos por isso, enquanto nós vivemos neste mundo e pelo resto da eternidade. Vamos orar. Senhor, nós damos-te graças pela tua palavra. Nós te queremos agradecer, Senhor Deus, por aquilo que tu nos relembras várias vezes ao longo da tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a termos uma correta visão de quem nós somos. Ajuda-nos a ter uma correta visão de quem tu és. A ver a tua justiça a ser manifesta na cruz do Calvário, na forma como o nosso Senhor Jesus Cristo foi esmagado, na forma como Ele morreu crucificado pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E ajuda-nos, Pai, a termos olhos que não olham para o lado e consomem-se de inveja, mas que olham para cima e conseguem estar cada vez mais inundados com a tua maravilhosa graça. Ajuda-nos, Senhor Deus, a encontrarmos em Ti a total satisfação que nós precisamos. A não buscarmos satisfação naquilo que nós conseguimos fazer ou a estarmos profundamente insatisfeitos com aquilo que nós não conseguimos fazer. Mas ajuda-nos a encontrar satisfação na Tua graça. Porque aquilo que Tu nos deste, Senhor, é mais do que nós merecemos e é mais do que nós, qualquer dia das nossas vidas, conseguiríamos alcançar. Louvado seja o Teu nome, porque Tu és um Deus gracioso, que salvou-nos a nós, pecadores. Dá-nos, Senhor Deus, gratidão por esta maravilhosa graça. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de partilhar a palavra. Obrigado, pastor.